Fala galera, que é a professora Jaqueline Aguiar, professora de Química. Nossa videoaula de hoje é sobre teorias atômicas. Bem, essa aula aqui está dividida em duas partes, tá? Então a nossa aula de hoje é a parte 1. Então vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui é porque a química, né, ela é uma ciência dedicada ao estudo da composição das substâncias, das matérias de uma forma geral. E aqui eu trouxe um exemplo do nosso corpo humano, que ele é pura química. Então eu trouxe algumas porcentagens de alguns elementos que são encontrados no nosso corpo humano. Assim como também, né, um caderno é formado por substâncias, a caneta também é formada por moléculas, a lâmpada fluorescente, a cadeira. Então, tudo no universo é composto por átomos. A gente vai entender, então, o que são esses átomos, como eles foram descobertos. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo. Então, o primeiro questionamento que a gente pode fazer, né, mas qual é a composição da matéria? O átomo é a unidade fundamental da matéria. Toda a matéria é formada por átomos de diferentes elementos químicos. Então, por exemplo, ali nós temos a água, né? Quando a gente analisa ali a molécula que compõe a água, é H2O. Então, nós temos dois elementos químicos diferentes. Temos também a moeda de 5 centavos, que é uma associação de metais, né? E também com um metal, que no caso é o carbono, que isso daí é um assunto mais para frente, que é o ferro, carbono e cobre. E nós temos também a garrafa PET, né, que também é um tipo de molécula orgânica, que é um conteúdo que vamos estudar mais à frente também. Então, o que todos esses materiais, né, têm em comum? Todos são formados por moléculas, todas são formadas por substâncias. Então, por isso que é tão importante que a gente saiba estudar sobre o átomo, que é o que compõe essas substâncias. Então, sabendo disso, é importante que a gente saiba que existem modelos que foram criados ao longo dos anos. O primeiro modelo criado, que é a teoria atômica de Dalton, foi o primeiro cientista a criar realmente o primeiro modelo sobre o estudo do átomo. Ele dizia o seguinte, que toda matéria é formada por átomos. O átomo consiste em uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, semelhante a uma bola de bilhar, por isso tem essa bolinha aqui, né? Tanto que o modelo dele é conhecido como bola de bilhar. Porque acontece? Vamos pensar, tenho essa bola de sinuca aqui na minha mão, que é a mesma coisa que a bola de bilhar. Se eu jogar ela no chão, é mais fácil o quê? Eu quebrar o chão ou quebrar a bola de bilhar? Isso mesmo, quebrar o chão, porque ela é maciça. Então era essa comparação que ele fazia com os átomos. Os átomos de um mesmo elemento químico são semelhantes entre si. Se eu tenho elementos químicos diferentes, eles vão ser formados por átomos diferentes. Por exemplo, se eu tenho o elemento ferro, ele é formado por átomos de ferro. Se eu tenho o elemento químico carbono, ele é formado por átomos de carbono. Como são elementos diferentes, átomos diferentes. Uma reação química consiste na combinação de átomos que não são modificados. Então, na verdade, o que Dalton fala aqui é que há um rearranjo desses átomos, né, para formar novas moléculas. Ficou conhecido como modelo de bola de bilhar, que realmente quando a gente fala sobre o modelo de bola de bilhar, já fica associado que é o modelo de Dalton. A teoria de Dalton representou um marco na história da química, pois foi a primeira a ser proposta com base em resultados experimentais. Né? Antes dessa teoria de Dalton ser criada, né, tiveram alguns cientistas, alguns filósofos, né, que estudavam sobre os átomos, mas nada comprovado experimentalmente, era tudo muito teórico. Então, o Dalton ele marcou por conta de ter tido resultados experimentais. Então, essa foi a grande importância para a gente começar de fato a estudar os nossos átomos. O segundo modelo criado, na verdade, a segunda teoria criada, foi a teoria atômica de Thomson, que foi quando ele fez a descoberta dos elétrons através de raios catódicos e suas propriedades. E esse daqui é justamente é justamente a figura da representação de como esses raios catódicos, né, os elétrons, eles foram descobertos. Bem, tá vendo essa ampola aqui? Parece uma ampola, né? É a ampola que a gente chama de ampola de Crookes, tem outro desenho dela ali na frente. E essa ampola ela era cilíndrica, né? E a superfície dela inteiramente era com carga positiva. Ele passou um feixe de elétron por dentro, tentou, né, passar por dentro desse tubo. Só que quando ele passou esse feixe, o esperado seria que esse feixe atravessasse esse tubo. Só que, na verdade, aconteceu uma aproximação, né? Quando o feixe de elétron tentou atravessar essa ampola de Crookes, eles foram atraídos pela superfície desse tubo, fazendo então com que acontecesse como se fosse um ímã, né? Lembrando que quando a gente tem um ímã, a gente quer fazer a atração
dos polos, eu tenho que pegar um polo positivo com um polo negativo, eles vão se atrair. E foi justamente o que aconteceu aqui, no caso, no nosso experimento, né? No experimento de Thomson com os raios catódicos. Então, ele conseguiu realmente descobrir essa partícula subatômica, que no caso são os elétrons, e conseguiu determinar também a sua carga, tá? Então, eles se propagam em linha reta, possuem massa. Nós vamos ver mais à frente qual que é essa relação que existe da massa e as cargas das partículas subatômicas, né, que são elétrons, prótons e nêutrons. E também ele descobriu que o elétron tem carga negativa por conta dessa atração que acontece entre o feixe de elétron, no caso que é negativo, com a superfície da ampola que é positiva. Bem, esse modelo aqui também ele é muito conhecido como modelo de pudim de passas ou pudim de ameixas, tá? Os dois nomes aparecem bastante. Por que isso? Porque Thomson achava que o átomo era como se fosse uma bola gelatinosa e com os elétrons colados em sua superfície, né? Que a gente chama de incrustados, né? Colados da sua superfície. Só que o átomo é divisível em uma partícula menor, que é justamente o elétron. O átomo consiste em uma esfera positiva, como eu falei, né, com os elétrons estariam distribuídos de modo semelhante às passas em um pudim. Olhem o desenho que tem aqui embaixo. Então, esse desenho que tem aqui, ó, é justamente como a representação do átomo de Thomson, tá? Nós temos a superfície positiva e os elétrons colados na sua superfície. Só que um outro ponto importante, que lá atrás em Dalton, ele não conseguiu explicar, foi a respeito do porquê que o átomo possuía carga, né? Algum tipo de carga, que foi já o que Thomson conseguiu trazer como esse esclarecimento. Ele viu que o átomo ele é neutro, né? Porque o total de partículas positivas é igual ao total de partículas negativas. Porque, por exemplo, vamos pensar na matemática. Se eu somo os valores mais 2 com menos 2, o total vai dar 0. Isso me indica, então, que o total de partículas positivas sempre será igual ao total de partículas negativas para que o total seja 0. Então foi o que eu falei, ficou conhecido como modelo de pudim de passas, ou panetone, ou pudim de ameixas. Só que eu tenho algumas falhas na teoria. Primeiro, não explica a estabilidade elétrica do átomo, né? Porque em relação a essas cargas positivas e negativas, e também não fala sobre a presença do núcleo, né? Então não se entende muito sobre o que é o centro do meu átomo. A teoria atômica de Thomson revelou a natureza elétrica e a possibilidade de a gente dividir o átomo, né? Porque o que o que Dalton achava é que a gente não conseguiria dividir o nosso átomo. Só que, na verdade, Thomson comprovou que conseguiria. Por quê? Nós temos uma partícula menor do que o átomo, no caso, que é o elétron. Contrariando a teoria proposta por Dalton. Então, né, o Dalton foi o primeiro cientista a começar realmente a evidenciar a existência do átomo, só que muitas coisas que ele propôs na época, né, eram aceitáveis, mas depois que veio o modelo de Thomson, né, ele conseguiu desmitificar algumas coisas, algumas teorias que Dalton trouxe e também complementou com outros pontos importantes, como, por exemplo, a descoberta do elétron, que foi uma grande descoberta. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, em breve teremos um encontro. Beijo e até mais. Tchau, tchau.